Bom dia, todo mundo da EBD. Aqui quem fala é a professora Heloísa Helena e hoje a nossa aula de EBD é a lição 11. Isso mesmo. A lição 11, nós vamos falar sobre deixando os maus hábitos, ok? Então, a gente vai compartilhar, como eu já estou vendo aí, estou compartilhando na tela, tá? Para vocês terem uma ideia da aula de EBD de hoje, ok? Vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, pela esta EBD. Senhor, toma a direção, seja feito o teu querer, a tua vontade. Senhor, toma essa aula nas tuas mãos, que possamos aprender mais da tua palavra. Senhor, que os alunos no qual estão assistindo a EBD possam compreender mais aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã em nossos corações. Assim, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base dessa aula de hoje fala sobre Neemias 5, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Então, vamos abrir nossas Bíblias, tá? Neemias, texto base da nossa lição, que tem como tema da nossa aula de hoje, deixando os maus hábitos. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz assim, em Neemias, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Foi grande, porém, o clamor do povo e de muitas suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê de trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tornarmos trigo nesta fome. Versículo 4. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder enviá-los, pois os nossos campos e nossas vinhas já são de outros. Ouvindo-os, eu, pois, seu clamor, e estas palavras muito me aborrecia. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, lhes disse, sois usuários, cada um para com seus irmãos, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo vossas posses, e vossas outras vez negociareis, vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós. Versículo 9. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura, não desviei andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, ou os nossos inimigos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o texto em questão começa com a queixa do povo, né? Dos homens e de suas mulheres contra os judeus. O contexto da passagem relata a opressão dos pobres por parte dos mais ricos, quando na restauração da nova comunidade de Judá jante, no retorno do cativeiro, tal problema advém de uma negligência aos mandamentos de Deus, que prezavam por um relacionamento de paz, harmonia social e direitos igualitários. Exemplo, lá no Êxodo 19,
A palavra diz assim, Êxodo 19. Vou abrir aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia, tá? Êxodo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 19, né? Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída do filho de Israel, na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. No versículo 24. Versículo 24. Replicou-lhe o Senhor: Desse depois subirás tu e Arão contigo, o sacerdócio. Porém, o povo não transpassa os limites para subir ao Senhor, para que não os fira. Então, irmãos, pensando nisso, vamos refletir sobre os maus hábitos, né? Que motivam as perdas de direitos, né? E a opressão desses irmãos israelitas. Defina-se hábitos como interiorização de uma nação de forma natural, até o ponto de se tornar-se uma atitude espontânea. Os humanos são seres de costume, é claro, vocês sabem, né? O costume, irmãos, traz certa segurança, né? Isso é claro, por sentirmos um lugar conhecido. Podemos dizer que hábito, tá? É a contínua repetição de um ato que se torna regra. Então, nós temos aí hábito, é aquela contínua repetição de um ato que se torna regra. Nesse sentido, tá? No caso do que está expresso em nosso texto, que nós falamos, texto base, podemos ver os perigos dos maus hábitos e a sua, né? E a sua repercussão na vida das pessoas. Então, irmãos, a gente tem que tomar um certo cuidado com alguns hábitos que a gente tem, né? Isso reflete muito no nosso dia a dia. Então, a gente tem que pedir muita direção de Deus em relação a isso, para trabalhar esses maus hábitos, que muitas das vezes vêm no decorrer da família que você foi de raiz, né? Desde a família constituída. Então, você tem que pedir ao Senhor, se tem alguns maus hábitos que você veio com herança, né? Da família que você desde pequeno estava ali, você tem que pedir ao Senhor para trabalhar nisso e Deus vai trabalhando conforme o querer e a vontade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o contexto, um grande desesperado clamor, né? Então, você vê, Neemias estava realizando uma grande obra, tá? Para o grande Deus de aliança. E, de repente, ouviu-se entre os judeus um grande clamor, né? Então, não estava clamando contra os samaritanos, né? Eles não estavam ali clamando contra os samaritanos, os amonitas ou contra os árabes. Não. Desafortunadamente, clamavam contra o seu próprio povo. Olha que coisa, né? Pelo seu próprio povo. Os judeus estavam explorando seus compatriotas, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Por a gente ser homens e mulheres de Deus, às vezes as pessoas, né? Eles acham que a gente tem que fazer aquela obrigação. Não. Será que é da vontade de Deus? Tem que ser da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós vemos 3 grupos de pessoas que estavam diretamente envolvidas nessa dificuldade. Primeiro, havia aqueles que não possuíam terras, mas não precisavam de comida. Olha só. O segundo grupo era composto por proprietários, olha só, de terras que havia hipotecado naquela época e suas propriedades com a triste finalidade de comprar comida. E depois, irmãos, o terceiro grupo, tá? Se queixava de que os impostos eram muito altos e de que era obrigado a fazer empréstimo a fim de pagá-los. Olha só. Então, por sua vez, tá? Louvado seja o nome do Senhor, outro grupo era formado por judeus ricos, naquela época, que descaradamente, tá? Eles exploravam os próprios irmãos e irmãs. Olha que coisa. Então, irmãos, nós temos que
ficar vigilante em relação a isso. Os maus hábitos de alguns criou uma grande desarmonia entre o povo. Então, alguns hábitos, tem gente que tem hábito de fofocar. Sabia disso? Então tem que pedir ao Senhor para tirar esse hábito. Tem gente que tem hábito de falar mal dos outros. Exatamente, né? Então você tem que tomar um certo cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Com efeito, todo o projeto de reconstrução da cidade de Jerusalém estava ameaçado. Olha só, né? E nessa circunstância, uma vez que Israel foi libertado do cativeiro egípcio, né? A sua missão era refletir o nome de Jafé, olha só, e o cuidado ativo em favor das viúvas, órfãos e cativos estrangeiros. Nós vemos muito isso, vamos lá, em Êxodo 22, né? Êxodo 22, do 21, Êxodo 22, do 21 ao 24, que diz assim: não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, por forasteiro fosse na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhe ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vós matareis a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Olha só, gente. Então, o ato libertador de Jafé implicaria numa perspectiva prática para a religião de Israel, tá? A saber, cuidar dos oprimidos. Então, a gente vê isso claramente, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Em relação a... que vai ressaltar, né? A gente vai ver isso claramente, né? Louvado seja o nome do Senhor. É importante ressaltar que o fato social, né? Na convisão religiosa de Israel, foi a causa de sua ascensão e derrota. Ao mesmo termo, o texto de 1 Reis 12, vamos lá. 1 Reis 12 diz assim, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis 12, que diz assim a palavra: Roboão causa separação entre as tribos. Então, você vê todo o contexto desse capítulo, tá? Quando você chega lá no versículo, perto do versículo 16, 10 tribos seguem Jeroboão. Então, a gente tem que tomar cuidado. Deus proíbe que Jeroboão peleje contra os 10 tribos, né? A idolatria de Jeroboão. Então, você vê tudo isso. Então, irmãos, quem quiser ler melhor, lê essa passagem que Deus vai falar poderosamente nos vossos corações sobre alguns maus hábitos, tá? Então, percebemos que o povo de Israel estava sob o regime da escravidão no governo de Salomão, né? Nós sabemos disso. Sendo uma das causas para a divisão do Reino do Norte. Israel composto de 10 tribos, sob o comando de Jeroboão, o sul, e Judá constituída por 2 tribos, governada por Roboão. E diante das tragédias registradas nos anais de história do povo de Deus, né, que culminaram em divisão. Olha só, existiu também no povo de Deus. Exatamente. É o que muitas das vezes acontece nos dias atuais, né? Então, respectivamente, em cativeiro, o recomeço, retorno à terra prometida, né? Deveria ser marcada por atitudes e hábitos diferentes. E não era assim. Foram atitudes, hábitos, maus hábitos, né? Diferentes, pautados nos princípios da palavra de Deus. No entanto, irmãos, né? Não é o que vemos quando a gente vê nas passagens, tá? Perpetua-se nesses contextos hábitos incoerentes com a lei do Senhor, o que nos conclama, tá? A libertação de maus hábitos que vivemos em paz com Deus, com as pessoas, né? E com nós mesmos, que maus hábitos foram esses. Então, irmãos,
Até na época, Deus fazia sinais e prodígios. Deus dava o maná do céu. E eles tinham, né? Deus fazia sinais todo o tempo e tinham os maus hábitos, né? Que vinham muitas das vezes lá da terra do Egito, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E no subtema, após, fala que a ganância e o apego excessivo ao dinheiro. Então, Neemias diz aqui, Neemias, capítulo 5, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendido os nobres e magistrados, lhe disse: sois usuários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento, né? Então, os nobres e magistrados dentro da comunidade judaica, né, são acusados de maltratar o seu próprio povo dessa feita. Os perigos que rondavam, ameaçavam o recomeço, né? Não adivinham apenas de fora, mas também do meio do seu povo. Observe que Neemias 5:3, a palavra de Deus diz assim: também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tornarmos trigo nesta fome, né? Então, o povo reclama o tempo todo. Nós tivemos que hipotecar nossas terras, umas referências ao risco da falência por emprestar dinheiro para cobrir os altos impostos, o tempo todo reclamando, cobrados pelos pesos sobre a cancela dos nobres, magistrados dos judeus, motivados pelo egocentrismo, né? Pela ganância, que era muita. Olha só, lembramos que a lei de Moisés daquela época previa que no 50º ano todas as dívidas teriam de ser perdoadas, as terras deveriam ser restituídas aos seus próprios proprietários originais e todos os escravos, tá, deveriam ser libertos. E não era isso que acontecia, tá? Eles faziam totalmente ao contrário. Então, eram os maus hábitos que eles tinham, os maus costumes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Levítico, tá? Em Levítico 25, tá? Levítico 25, 8 e 13, diz assim: o ano do jubileu, tá? Então, no ano do jubileu, nós temos assim, ó, Levítico, capítulo 25, versículo 8 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta, vibrando-te no dia da expiação. Farei passar a trombeta para toda a vossa terra. Santificarei o ano 50º e proclamarei liberdade na terra e todos os seus moradores. Anos de jubileu vos será, e tornarei cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semearei, nem cegarei o que nele nascer de si mesmo, nem nele colarei as uvas das vinhas, não podadais. Porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano de jubileu, tornarei cada um a sua possessão. Olha só, irmãos. Nessa perspectiva, podemos pensar nos maus hábitos que destrói vidas, famílias e trazem adoecimento físico, sócio, psíquico e espiritual, tá? Os maus hábitos, irmão, em qualquer situação em que são exercidos, tá? Eles trazem um mau hábito, é uma questão que nasce no coração,
Então, você tem que pedir ao Senhor isso a todo dia. Senhor, trabalho no meu coração, trabalho no meu caráter, trabalho no meu ser. Preciso ser um servo de Deus melhor a cada dia, né? Então, portanto, tá? Portanto, tá? Segundo o Provérbio 4, do 20 ao 23, o coração é o centro de orientação para a vida. Então, guarda o seu coração, irmãos, e pede para Deus blindar o seu coração diante dessas coisas que nós estamos vendo, diante do que a gente ouve, diante das situações do dia a dia da nossa vida, né? Então, tem que pedir, pautar na sabedoria que vem de Deus e no coração que são produzidos os pensamentos, sentimentos. Nós temos que colocar todos os dias no altar do Senhor nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas escolhas, que não seja a minha escolha, mas que seja a escolha de Deus, que seja a vontade de Deus sobre a minha vida, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer, né? E colocar a agenda de Deus nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que colocar a agenda de Deus nas mãos do Senhor, não é verdade? Então, irmãos, tá? Sendo assim, quando não submetemos as nossas vontades à vontade de Deus, o que nos resta é a opressão, os maus tratos, a ganância. Isso tudo vai entrando. E a segregação do indivíduo motivado por interesses escusos, gananciosos. Então, a gente tem que pedir muita direção de Deus, pedir, colocar a vida no altar, nossos pensamentos, a nossa vida, tudo no altar do Senhor, né? Porque o mal vem do coração. Então, o mal vem do coração. Então, nós temos aí Mateus, louvado seja o nome do Senhor, Mateus, né? Livro de Mateus 15, 19, né? Diz assim a palavra do Senhor. 15, 19. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfema. São estas coisas que contaminam o homem, irmãos. Ok? Mas o que come sem lavar as mãos não o contamina. Então, irmãos, é pedir a Deus todos os dias para guardar seu coração, que a gente tenha um coração voltado para as coisas de Deus, né? Fazer a vontade do Senhor, né? Então, nesse sentido, o apego excessivo ao dinheiro prejudicou a nação. É bem claro isso, porque os poderosos ricos estavam expoliando, escravizando, tornando toda uma nação subjugada, né? Sem poder de reação. Então, a demonstração clara desse pecado ficou evidente, tá? Ficou evidente. Podemos ver em várias referências da palavra de Deus, tá? Por exemplo, em Isaías 5:8 e Amós 6:4, as orientações contra as injustiças provenientes da usura. Se você quiser ler mais profundamente sobre essas passagens, Deus vai falar poderosamente sobre essa questão, tá? Então, astuciosamente, entretanto, os nobres aproveitavam-se da oportunidade de tremenda crise econômica, tá, daquela época, de seus compatriotas, para enriquecer. Olha só, que coisa terrível, né? Então, em Neemias 5:3, né, a palavra de Deus diz, eu vou abrir aqui para vocês verem, Neemias 5:3, que diz assim: também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tornarmos trigo nesta fome. Então, certamente existem muitos oportunistas. É o que mais tem hoje em dia, pessoas oportunistas. E nós temos que tomar muito cuidado. Senhor, me livre dessas pessoas oportunistas. Tira do meu caminho. Senhor, coloca pessoas certas no meu caminho, pessoas de Deus que vai me orientar, vai me sustentar em oração, vai me ajudar, vai somar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo
de pessoas, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, certamente, né, existe muito oportunista para abusar da fragilidade das pessoas, mas o servo de Deus, como nós somos, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não deve estar entre eles, tá? Então, vocês ficam atentos, nós temos que ficar atentos sobre isso. Então, Neemias teve a coragem para quebrar um ciclo vicioso do mau hábito. Em Neemias 5:5, é bem claro. Aqui, ó. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros, né? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então, os pobres estavam perdendo seus bens por causa dos juros exorbitantes, gerando a miséria, porque o povo entregou seus bens, suas propriedades, suas casas e até seus filhos. Olha só o ponto que chegou. Então, nada muito diferente dos dias atuais. Eu falo que às vezes muda os atores, mas as cenas são as mesmas, né? Os atores mudam, o cenário muda, mas as cenas são as mesmas. Então, a ganância financeira tem criado no mundo, irmãos, um sistema econômico truculento, desesperadamente injusto. Ou o rico é muito rico, o pobre é muito pobre, pobre, né? Então, no subtema que a gente vai falar agora, né, fala de Neemias e o confronto da injustiça. Então, nós vamos ver que sabemos que Neemias ia fazer uma grande obra, né? E é muito doloroso enfrentar da própria casa. Olha só, irmãos contra irmãos, irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos em uma época que nós temos que unir, se unir. Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma denominação é melhor do que ninguém. Nós temos que se unir. Louvado seja o nome do Senhor, numa só força, numa só união, orar para aqueles que precisam e necessitam. Né? E Neemias interveio depois de analisar juntamente com o povo e confrontou os nobres e os oficiais, né? Há momentos de que o líder deve confrontar. Então, você que é líder, né? Você tem que pedir muita direção de Deus, né? Líder na sua casa, líder na igreja, líder no trabalho, em qualquer situação, né? Tem que pedir muita direção de Deus para não entrar no sistema dos maus hábitos. Que muitas das vezes você tem um liderado e tem um subliderado. Então, você, às vezes, tem que entrar no sistema. Então, você tem que pedir muita direção de Deus diante disso, né? Então, o líder deve confrontar de modo incisivo os maus hábitos dos liderados. A atitude de Neemias diante desse grande problema foi uma demonstração, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de como um líder do povo de Deus precisa agir. A gente não tem que agir conforme o sistema está pedindo, a gente tem que agir conforme o Deus de Israel vai falar, como vai direcionar aquele povo, aquela liderança, aquela situação. Então, Neemias agiu no tempo certo. E muitas das vezes, a gente não espera o tempo certo de Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, maneira que todos se calaram e tiveram resposta. Então, quando é Deus falando, irmãos, quando um líder está na liderança, uma atitude de um líder na direção de Deus, as coisas vão e inventem pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E até para repreender, tá? Né? Para exortar os seus liderados, Deus dá até calma, né? Dá sabedoria para lidar com essa situação. Então, os exploradores, apelando à consciência deles, apelou para o amor dos judeus, lembrando que estavam roubando dos próprios irmãos. Olha só, irmãos. Roubando dos próprios irmãos. Apelou aos judeus que observavam-se a palavra de Deus, pois a lei de Moisés, naquela época, tá?
proibia que os judeus cobrassem juro um dos outros, tá? Só que não acontecia isso, né? Eles faziam totalmente diferente, ok? Neemias lembrou os seus compatriotas dos propósitos redentores de Deus para Israel. Então, essa é a diferença da liderança de Neemias. Neemias sempre mostrou o mau hábito e, consequentemente, o mau testemunho de Israel diante dos seus vizinhos gentis. E Deus chamou Israel para ser luz, não para ser trevas, né? E ele estava fazendo totalmente ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor. O testemunho nosso tem que ser o quê? Para a luz, irmão. A gente tem até a nossa presença dá testemunho. Nós temos que dar testemunho do povo. O povo naquela época estava muito aquém daquilo que deveria ser. Os maus hábitos, irmão, sempre geram um mau testemunho. Então, toma cuidado com isso. Os maus hábitos sempre geram maus testemunhos. E Neemias repreendeu-se. Os maus hábitos foi quebrado. Porque ele tinha um posicionamento de Deus, ele tinha uma liderança focado naquilo que Deus queria naquele momento na vida daquele povo. E ele fazia, né? Ele fazia. Então, irmãos, Neemias, ele era um líder que mostrou os maus hábitos e, consequentemente, ele dava testemunho ao povo de Israel como deveria agir. E muitas das vezes, a gente tem que dar testemunho na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da nossa família, e não acertar os maus hábitos e falar e se posicionar, né? E não contribuir para que eles tenham maus hábitos. Então, e você tem que quebrar isso, quebrar na sua família, quebrar no seu trabalho, quebrar, pedir a direção de Deus, irmãos, porque a gente está num tempo que a gente tem que ter testemunho, não maus testemunhos, para poder chamar aquelas pessoas que estão nas trevas para a preciosa luz, né? Então, o povo tem que ver o brilho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a conclusão da nossa aula de hoje, tá? Né? Neemias precisou de muita sabedoria, irmãos. Deus dá sabedoria do alto para administrar aquilo que está nas tuas mãos. Está difícil, eu não consigo, Senhor, mas se você pedir com paciência, perseverança, o Senhor dá. O Senhor dá, vai identificar a raiz do problema, né? E você vai selecionar, por quê? Porque está na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ser sensível à voz dos aflitos, se você é líder. E agir no momento certo. Não precipitar, mas no momento certo, sabe de quê? De Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o momento certo de Deus é perfeito e eficaz para quebrar o mal hábito do povo. Amém? Podemos aprender esses elementos também, nessa lição de hoje, também para a nossa vida. Para a nossa vida, eu me coloco também. Devemos identificar quais são os maus hábitos que têm nos impedido de ter uma melhor comunhão com o Senhor, né? Com as pessoas. Sermos sensíveis à mudança e agir firmemente para vencê-lo. Isso é muito importante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir a nossa aula, eu coloco para você pensar hoje, tá? Número 1. Hoje estamos presenciando, escândalos e maus hábitos em muitas áreas da vida cotidiana, não é mesmo? A gente vê isso claramente nos jornais, nas televisões, enfim, até no nosso cotidiano, né? Mas você consegue identificar os seus próprios maus hábitos? Porque a gente tem a mania de apontar para o outro. E os nossos? Então, pede ao Senhor para trabalhar nisso. Número 2, precisamos estar atentos, pois onde quer que a obra de Deus prospere, o inimigo faz todo o possível para que haja dificuldade. Esse é certo. Fique firme, irmãos, e mantenha-se na direção certa. A direção certa é ficar no centro da vontade de Deus. Nesse momento, a direção certa é ficar no centro da vontade de Deus.
vai ter dificuldade, o inimigo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. Louvado seja o nome, porque você tem promessa de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e a gente tem que ficar firme e atento àquilo que o Senhor quer que nós façamos nos tempos atuais, amém? E por último, confronte os maus hábitos com coragem, né? Não existe em acabar com eles, pois disso depende grande parte do nosso crescimento espiritual. E muitas das vezes é para o nosso crescimento espiritual, mudanças faz parte. E a gente cresce em sabedoria e graça através do quê? Da palavra de Deus, da oração, né? De ter comunhão na leitura diária com a Bíblia. Deus revela para nós aquilo que precisamos realmente melhorar, nossa qualidade de vida nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Hoje nós terminamos a nossa aula de hoje da EBD. Espero que vocês tenham se alimentado como eu me alimentei da palavra de Deus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um domingo. Muito obrigada, Senhor, por esta aula de hoje. Te agradeço poderosamente e tenho certeza que o Senhor falou muito em nossos corações. Trabalha naquilo que o Senhor mais quer e necessita para nós. Pai, muito obrigada por essa BD maravilhosa. Possamos ter um domingo abençoado, um almoço abençoado com os nossos familiares, que os anjos do Senhor possam acampar e livrar de todo mal. Assim, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãos. Eu tenho certeza, né, que Deus falou muito em nossos corações nesta manhã. Tenha um excelente domingo e até a próxima EBD.